Aleluia, glória a Deus. Peço por gentileza que você possa estar abrindo a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Aqui está falando a respeito da perseguição de Herodes aos cristãos. Atos dos Apóstolos capítulo 12 diz assim: Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermentos. Algumas traduções vão dizer dos pães asmos. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou-o na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Aí aqui vamos ver. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram e andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João, e aconteceu muito, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, narra um episódio de milagre incrível. Aqui a gente vai ver que Herodes, que era ali o imperador, né, vamos dizer, da época, ele estava num período de perseguição aos cristãos, e o texto vai dizer que ele, um dia antes ali, alguns dias antes, ele vai matar a Tiago, e isso vai trazer ali um entusiasmo aos judeus, porque os judeus também não estavam satisfeitos com o evangelho, com a palavra de Deus sendo pregada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E os discípulos ali, os apóstolos, eles vieram após o Senhor Jesus Cristo pregando a verdade, fiel ao evangelho, aquilo que o Senhor Jesus o ordenou fazer, os ordenaram a fazer. E aqui a gente vai ver que com a pregação do evangelho, começa-se a mexer em muitas coisas, começam-se a mexer em muitos costumes, começam a se mexer no sistema também, não só religioso, mas no sistema financeiro daquele povo. E ali a gente vai ver que o povo vai ficar a favor das atitudes de Herodes, que era um homem cruel, usado pelo diabo para perseguir a igreja. E aqui a gente vai ver que a Tiago, o destino dele foi morte. Morte por quê, Israel? Porque
Deus não foi fiel na vida de Tiago? Não, certamente porque Tiago já havia cumprido o propósito na qual Deus o designou. Ele já havia ali cumprido com com grande amor, com grande excelência aquilo que Deus determinou para a vida dele. E ele ali foi um mártir, né? Um dos mártires que serviu também, porque com a morte de alguns apóstolos, com a morte de alguns discípulos, ali a gente vai ver que aquilo repercutia de uma forma tão grande que outras pessoas eram alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus, porque pensavam como é que pode alguém morrer por esse Evangelho, por este homem que se chama Jesus Cristo. E ali as pessoas procuravam entender, quando procuravam entender, se aprofundar, ficavam impactados com o que a Deus, né, fizera por meio de Jesus, Deus Filho, e ali eram tocados, correntes eram quebradas, correntes espirituais, cadeias espirituais eram quebradas, mentes eram transformadas e o poder do Evangelho alcançava essas pessoas. Então começou a crescer muito o número de cristãos. E ali a gente vai ver que Herodes, ele é um homem usado pelo diabo para perseguir o cristianismo, perseguir o cristão. E a Tiago, o destino foi de morte. Mas com Pedro, como Deus ainda tinha propósitos a cumprir por meio da vida de Pedro, Deus não vai permitir Pedro morrer pelas mãos de Herodes. E nesta ocasião, porque quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ainda que queiram nos matar, ainda que queiram nos alcançar, ainda que queiram usar a nossa vida para fazer ali algo de espetáculo, muitas das vezes zombar, muitas das vezes nos escarnecer, nos expor ao ridículo, nos expor à humilhação, porque isso acontece. O diabo usando pessoas quer nos humilhar. Ele primeiro não nos mata, não. Primeiro ele quer nos humilhar. Primeiro ele quer entrar na nossa história. Primeiro ele quer entrar na nossa casa, quer trazer vergonha para dentro do nosso casamento, quer trazer vergonha na vida dos nossos filhos. Mas quando Deus tem um propósito de continuidade, o diabo ele fica limitado nas suas ações. E eu quero te dizer nesta hora, em nome de Jesus, que Deus está paralisando toda ação diabólica contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua casa, porque há um propósito de continuidade da parte de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra e declare para o mundo espiritual: não é o tempo de eu parar, não é o tempo de eu morrer, não é o tempo de eu perecer, porque há um propósito de continuidade da parte de Deus sobre a minha vida. Começa a dar ordem agora ao mundo espiritual. Solta a minha casa, solta os meus filhos, solta o meu casamento, saia da minha mente, saia do meu coração, porque não é o tempo de eu morrer, não é o tempo de eu parar, não é o tempo da minha casa perecer, assim diz o Senhor. Porque aqui a gente vai ver que enquanto Pedro estava preso, porque Herodes coloca ele preso com soldados, com guardas, com 4 grupos de soldados guardando Pedro. E ali a gente vai ver que Pedro está na cadeia dormindo tranquilamente, porque tem quem tem Cristo, quem tem convicção de quem o serve, de quem o guarda, tem paz no meio da tormenta, porque o nosso Deus ele nos prometeu a paz que excede todo entendimento. Então nós estamos no vale, nós estamos presos, nós estamos acorrentados, nós estamos muitas das vezes limitados dentro de uma situação, mas isso não nos tira o sono, isso não nos tira a alegria, isso não nos tira o cântico da nossa boca. E aí muitos olham para nós, como é que pode? Ele continua louvando, ele continua adorando, continua vivendo, está gerando fruto, como é que pode um negócio desse? Está prosperando, que negócio é esse? É porque a paz que excede o entendimento está sobre a minha vida e sobre a sua vida também.
Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, porque há um propósito de continuidade. E enquanto você está dentro aí de um processo, Deus tem levantado alguns para orar por você. E isso eu já deixo uma deixa também. Eu já abro um parêntese para dizer: se coloque na brecha, porque existem pessoas que também estão sendo acorrentadas, estão sendo perseguidas, estão sendo colocadas em lugares sem espaço de crescimento, de avanço. E Deus ele tem nos chamado nessa hora a levantar como intercessor. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 18, Deus vai falar com Abraão algo interessante. Abraão, olha, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão vai dialogar com Deus. Vai falar: Senhor, por acaso, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Deus vai falar que não, Abraão. E ali a gente vai ver que Abraão ele continua dialogando com Deus. Até que chega um ponto que Deus vai falar para Abraão. Abraão, aliás, vai falar com Deus: Deus, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade. Deus vai falar para ele: Abraão, se tiver 10 justos na cidade, eu não destruo. Porém, não tem 10 justos. Mas só que Abraão está ali com o coração, né, em sua parentela, porque ele sabe que aquela cidade vai ser destruída, mas tem parentes dele lá. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos vendo as coisas se apertando, o negócio se estreitando, mas a gente sabe que os nossos estão lá. E ali a gente vai ver que Abraão ele se coloca como intercessor. E a gente vai ver que no capítulo 19, quando chega o momento de Deus sentenciar a cidade, um anjo é enviado naquele lugar. E o anjo vai falar para Ló, que era sobrinho de Abraão: apressa-te, sai daqui. Em outras palavras, corre, mete o pé, porque eu não posso fazer nada nessa cidade enquanto tu estiver dentro dela. E aqui a gente vai ver como exemplo que quando nós intercedemos, ainda que seja o anjo do Senhor, tem que esperar a ordem de Deus a executar a sua tarefa, o seu propósito, porque há um justo na terra intercedendo. Toma posse dessa palavra agora, porque enquanto você ora, tem sentenças sendo mudadas. O mundo espiritual para quando um crente ora. O mundo espiritual se move também quando o crente ora. Por isso que nós não devemos ter medo. Aleluia, porque muitas das vezes o adversário quer usar da pressão psicológica, muitas das vezes do poder bélico que o homem tem na terra, da autoridade que o homem tem na terra para nos fazer recuar. Mas eu quero te dizer que a maior arma ainda é o crente que porta ela, que é a oração, a palavra e o jejum. Em nome de Jesus, coloca o teu joelho na terra, porque você vai ver que um joelho que geme e o outro que chora ainda faz milagre em famílias, ainda faz milagre em lares, ainda faz milagre em congregações, ainda faz milagres em ministérios, em nome de Jesus. Agora voltando para Pedro, há uma igreja, um povo reunido na casa da irmã Maria, que está orando. Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, e nessa hora eu quero te desafiar a entrar nesta marcha junto com essa igreja que estava na casa da irmã Maria. O que precisa ser solto na tua vida? O que está amarrado, que precisa ser liberado na tua vida? Em nome de Jesus, começa a entrar nessa marcha e começa a dizer: Jesus, solta o meu projeto. Jesus, solta a vida do meu filho, solta a vida da minha esposa, solta a vida do meu esposo. Jesus, solta essas amarras que estão querendo prender, essas cadeias que estão querendo aprisionar a minha casa, a minha vida, o meu casamento. E em nome de Jesus, irmãos, cairá por terra cada cadeia. Aqui a gente vai ver que um anjo é enviado naquele lugar. Porque quando nós oramos, o anjo ele é enviado. Ele é enviado para guardar, como guardou Ló. Porque ali ele foi para destruir, mas no caso de Ló, ele guardou Ló, ele preservou, ele falou: vai embora.
Então eu quero te dizer que enquanto você ora, anjos são enviados. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Então, em nome de Jesus, enquanto você ora, os anjos são enviados. Tu sabe que nessa hora tem anjos sendo liberados nos BRTs, anjos são liberados nos trens, nos metrôs, nas vias expressas, na Avenida Brasil, na linha amarela, na linha vermelha, nas vias expressas. Quantos demônios liberados para dar cabo da vida dos nossos, ou até mesmo contra as nossas vidas, mas anjos do Senhor nessa hora estão guerreando, aleluia, pela mim e pela sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Espero que você sinta dessa graça que eu sinto nessa hora. E aqui a gente vai ver que o anjo vai despertar Pedro. O anjo vai acordá-lo e vai dizer: veste a sandália, veste a capa, cinge os teus lombos e me segue. E ali Pedro está passando por aquela experiência, ele não sabe nem se é visão ou se é realmente um fato que está acontecendo. E que Deus nos leve a esse momento de estar vivendo milagres tão poderosos com Deus, que a gente não sabe nem se aquilo é milagre, se aquilo é uma visão. Que Deus te leve a esse nível de espiritualidade com Ele, em nome de Jesus. E aqui a gente vai ver que Pedro ele vai aonde? Na casa da irmã Maria. Porque eu creio que aqueles que serão liberados por meio da nossa oração chegarão na casa do Senhor. Chegarão para testemunhar, chegarão para que todos vejam e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus, volte a orar. Uma vez, eu lembro quando Abraão desceu no Egito, e ali a gente vai ver que o rei do Egito na época, ele vai se interessar por Sara. Só que Abraão ele vai cometer um erro. Abraão vai dizer que Sara é sua irmã, o que não é uma mentira, porque de fato Sara era ali historicamente meia irmã de Abraão, vamos dizer assim. Então ele vai omitir que Sara na verdade é sua esposa. E quando aquele rei vai descobrir que Sara é mulher, na verdade, de Abraão, ele vai direto em Abraão e vai pedir para Abraão interceder para que Deus não o castigue. Então, eu entendo nessa situação, nessa palavra, que há uma sentença quando alguém se levanta contra os nossos. Quando alguém quer tocar naquilo que é teu, que é meu, nas nossas vidas, na nossa casa. Há uma sentença. E ali a gente vai ver que Abraão intercede por aquele homem. E assim, aquele homem ele segue prosperando, segue abençoado, e Abraão também segue a sua jornada. Então eu quero te dizer que há uma autoridade sobre o crente que tem aliança com Deus, o crente que tem intimidade, que ora na terra. Em nome de Jesus, coloca a mão agora sobre a tua cabeça e começa a interceder sobre a tua vida. E começa a profetizar sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde espiritual. Começa a orar por você mesmo e diga: a partir de hoje eu me tornarei um intercessor. A partir de hoje eu serei uma pessoa diferenciada nesta terra, que pode estar tudo se movendo para a violência, para a morte, mas eu estou na brecha. A Bíblia diz que o Senhor procurou um para ficar na brecha e não tinha ninguém. Mas que em nome de Jesus sejamos nós, na nossa geração, no tempo atual, aquela que vai estar na brecha. Que o Senhor vai procurar e vai encontrar. Ah, ele está ali, ele está posicionado, ela está posicionada. E aí o mundo espiritual trabalha ao nosso favor, o céu trabalha ao nosso favor, para que o projeto de continuidade siga na minha e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. A partir de hoje, eu sou um intercessor. Você pode declarar? Você pode me mandar? A partir de hoje, eu sou um homem de oração. A partir de hoje, eu sou uma mulher de oração. Se eu oro, eu vou orar ainda mais. Você pode ministrar essa palavra sobre a sua vida. Envie essa mensagem para alguém.
e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.